Dando continuidade ao nosso projeto, estamos lançando o primeiro trabalho multicêntrico. É super importante a participação do serviço de vocês. O Dr. Marcelo especificou muito bem os critérios, como devem ser incluídos esses pacientes, e a gente conseguir rapidamente um número de 200 pacientes, um N bem importante, que será um dos maiores trabalhos do mundo. O nosso objetivo é melhorar a situação do paciente com pé diabético, diminuir as amputações e a população ter acesso a esse serviço. Eu acho que a gente fazendo a pesquisa nessa área, Branco, nós melhoramos a qualidade da evidência, isso é bom para os associados da SMOB, e isso é bom principalmente para os pacientes que sofrem de pé diabético. Super importante. Nós vamos dar um passo gigante aqui no Brasil no sentido de a gente fazer esse trabalho. Só depende do nosso associado. Vamos torcer para que o pessoal compre essa ideia e entre junto com a gente. Venha com a gente construir esse novo momento da medicina hiperbárica no Brasil. Olá a todos, sou Marcelo Moraes, o vice-presidente e diretor científico da SMOB, e hoje eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Assim como nós conversamos no nosso jantar de fundação da sociedade, eu acho que uma sociedade que já nasceu com um número expressivo de pessoas, cada um tem o seu interesse, mas todos convergimos no interesse único, que é aumentar a relevância da terapia hiperbárica no nosso meio. E uma das formas que eu acho mais interessante da gente fazer isso é através de evidência científica. Então aqui está o nosso convite, como prometido, do nosso primeiro estudo. O efeito clínico, o ensaio clínico controlado multicêntrico do efeito da oxigenoterapia hiperbárica no pé diabético, né? Teve sentido para mim começar por esse tema, já que faz parte da minha área de atuação, da minha especialidade. Bom, não faltam estudos em pé diabético na literatura médica, mas em termos de quantidade, mas muitos deles têm problemas de qualidade. Vou explicar melhor. O que reflete bem esse meu pensamento é esse estudo da Cochrane, e é bastante recente, é de 2020, que usou a oxigenoterapia hiperbárica para tratar úlceras crônicas de forma geral. E a maioria dos estudos versava justamente sobre pé diabético. De forma muito objetiva. O que eles encontraram nessa revisão? Que juntou os trabalhos com uma melhor evidência. No período de tratamento, vocês veem, de 2 a 8 semanas de tratamento, o que eles observaram? Uma melhora na taxa de cicatrização de feridas. A gente vê que o diamante do resultado, ele não encosta a linha de nulidade e é bastante favorável à terapia hiperbárica no sentido de fechamento de ferida. Agora, aqui começa o primeiro problema. Esse resultado ele não se manteve ao longo do tempo. Vocês veem que o diamante do resultado ele encosta agora na linha de nulidade e apesar ainda de uma tendência a melhores resultados com a terapia hiperbárica, você não tem um peso, uma importância estatística para esse dado. Isso acaba se refletindo no que para a gente é o mais importante, que são as taxas de amputação maior. Vejam que apesar do diamante do resultado estar bem deslocado à esquerda, favorecendo a terapia hiperbárica, então existe uma grande tendência da terapia hiperbárica evitar amputações, mas, mais uma vez, o diamante do resultado ele cruza a linha de nulidade e isso tira o peso estatístico. Agora, estatística é uma coisa complicada. Se a gente olhar com atenção os trabalhos, o que a gente vai ver? Que houveram 9 amputações no grupo da hiperbárica contra 37 no grupo controle. Então veja, é mais do que 4 vezes menos amputação. Então estatística é uma coisa complicada. Uma parte provavelmente dessa discrepância está aqui. Os estudos, fontes que foram utilizados, eles muitas vezes utilizaram terapia hiperbárica diferente. Muitos usaram uma pressão de mergulho entre 2,2 e 3, e até aqui tudo bem, é mais ou menos isso que a gente usa mesmo. O problema são nos fatores de baixo. A gente vê que em alguns trabalhos, um dos que mais randomizou para incluir nessa revisão, ele usava 30 minutos de câmera. 30 minutos de câmera é pouco. A gente sabe que pé diabético são infecções mais graves, são infecções mais profundas e precisa de mais tempo. Provavelmente 90, 120 minutos seria o mais indicado. Outra coisa é que alguns usaram poucas sessões, em torno de 20. A gente sabe que o pé diabético, em especial o pé diabético crônico, quando a ferida já está instalada há muito tempo, ele precisa de normalmente mais sessões. 30, 40, às vezes um pouquinho mais. E veja, o guideline da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, Society for Vascular Surgery, é um pouquinho antigo, 2016, mas ainda é o vigente,
a literatura não mudou muito de lá para cá, ele mostra o seguinte, que aquela comissão que foi organizada para estudar exatamente esse tema, oxigenoterapia hiperbárica no pé diabético, eles concluíram que a oxigenoterapia hiperbárica, ela realmente melhora as taxas de cicatrização e diminui a chance de amputação. Mas aqui tem outro probleminha. Todos os trabalhos, ou praticamente todos, a grande maioria, que olha para a úlcera diabética, vai olhar o resultado depois de um período de tratamento sem a hiperbárica, e varia de 4 a 6 semanas. Então aquele problema que a gente vê muito aqui no Brasil. Isso a gente tinha, por exemplo, muito lá na escola, quando a gente não tinha câmera instalada. Eu vou entrar nesse detalhe. A gente começa o tratamento normal do paciente, dá antibiótico, debrida, e quando a coisa vai mal, quando a coisa começa a degringolar, você pensa em usar hiperbárica. A gente chega tarde. E eu só pude entender isso um pouquinho mais para frente. Eu não vou ficar aqui explicando o mecanismo de ação de hiperbárica, certo? Todo mundo aqui, ou a grande maioria de vocês, certamente tem esses dados. Mas basicamente a hiperbárica ela vai potencializar ou vai melhorar a capacidade de defesa à infecção do nosso organismo, vai melhorar as taxas de cicatrização através de algumas formas. Se a gente lembrar, a nossa cicatrização são processos muito bem encadenados, é quase como se fosse uma receita de bolo. E vejam que interessante, muitas das características da terapia hiperbárica para o pé diabético, eles se alinham aqui, ó, na primeira e na segunda linha, que são as fases iniciais e intermediárias da cicatrização, mas não tanto nas fases mais avançadas, nas fases mais crônicas, que é onde os trabalhos acabam usando hiperbárica. Então tem um pouquinho de discrepância nesse dado. E eu só pude entender isso um pouquinho mais recente. A gente recebeu uma câmera para fazer pesquisa lá na universidade, em torno de 2018, a gente tornou essa câmera operacional em 2019, e essa câmera foi doada para a gente com o intuito de fazer pesquisas. Chegou a pandemia em 2020 e isso acabou com várias das pesquisas clínicas, inclusive a de câmera hiperbárica. Mas aí aconteceu um fato interessante. Nós não conseguimos fazer pesquisa, mas a câmera estava lá, estava operacional. E nós continuávamos recebendo pacientes diabéticos. E se vocês lembrarem, com aquela política do fica em casa, muitos pacientes, as pessoas da especialidade certamente vão lembrar disso. Muitos dos pacientes que nós recebíamos no hospital, eles já chegavam com o pé diabético mais grave, aqueles pés diabéticos mais avançados. E eu estava com a câmera lá, eu falei, puxa vida, por que não tentar tratar, não tardiamente, esses pacientes com câmera hiperbárica, mas por que não tratá-los ali na fase aguda? E é isso que a gente fez. A gente fez um pequeno levantamento, é conta de padaria, né? No ano anterior que nós recebemos a câmera, nós fizemos um levantamento do que nós recebemos. Nós recebemos no hospital em torno de 175 pacientes avaliados, acabaram ficando internados 123 pacientes com pé diabético, uma média de dia de internados aí em torno de 8,9, 9 dias. Nós fizemos nesses pacientes 1,6 procedimentos em média, entre eles procedimentos menores, né, como debridamentos, drenagens, amputações locais, mas 47% desses pacientes precisaram de uma amputação maior. Então naquele ano nós acabamos amputando perna ou coxa de 80 pacientes. E aí de uma parte deles precisou de revascularização, então de 40% desses pacientes. Isso resultou em mais de 1.000 diárias, uma média de internação de pacientes internados todos os dias no nosso pronto-socorro de 3. Tá? E com custo, e veja que esse custo, a gente não tem muita ferramenta, eu tive que fazer esse levantamento rápido, então eu não sei exatamente quanto o hospital gastou. Mas o que o SUS repassou foi isso daqui. O que a gente sabe é que o que o SUS repassa, em especial para o pé diabético, não cobre nem 1/3, nem 1/4 da despesa que esses pacientes nos dão. Então esses dados estão até subestimados. Então veja que interessante, se a gente puder oferecer uma terapia que diminua um pouquinho no tempo de internação desses pacientes, talvez nós tenhamos uma economia muito grande, principalmente no serviço público. Nessa linha de raciocínio, nós montamos um estudo em cima de pacientes com pé diabético grave e agudo que estão internados, né? A duração estimada é de 1 a 2 anos, nós fomos ambiciosos, nós queremos incluir 200 pacientes. Se nós lembrarmos, naquela pesquisa da Cochrane, naquela revisão sistemática, o maior trabalho que foi incluído, ele randomizou 50 em cada grupo, nós queremos 200 pacientes, 100 em cada grupo. Um grupo fazendo hiperbárica e o outro no tratamento convencional. A gente vai incluir alguns protocolos, como qual antibiótico é utilizado, o tipo de curativo, a gente vai tentar ver quais são as bactérias mais frequentes através
das culturas, mas o importante, o que são nossos desfechos primários? É o tempo de internação desse paciente. Então a gente criou alguns scores para definir a alta, isso é importante padronizar. A gente está vendo também taxa de amputação maior e morte. Esses são os desfechos principais, são desfechos duros, fáceis de serem avaliados. E como desfechos secundários, nós vamos ver custos hospitalares, os efeitos adversos da terapia hiperbárica, a gente quer ver a evolução dos valores de PCR, que é um importante marcador inflamatório, e algumas outras coisas, como o número de debridamentos, o prognóstico baseado na classificação Wi-Fi. Esse é o tipo de paciente que a gente está procurando, não os graus iniciais da classificação de Wagner, que é uma classificação de gravidade do pé diabético. Nós não queremos aqueles casos mais leves, onde provavelmente, ou na maioria das vezes, nós não internamos, na verdade nós tratamos domiciliarmente. Nós também não queremos aquele paciente com Wagner muito alto, aquelas necroses extensas que eles já chegam para amputação. O que nós procuramos é isso daqui, são as classificações de Wagner, de pé diabético, intermediárias, né? Com exposição de osso, às vezes osteomielite, ou com necroses localizadas, que têm chance de salvamento do membro, mas precisam ficar internados de forma geral. Essa é a nossa população-alvo. Tá? Esse daqui é o desenho do estudo, né? Então, pacientes diabéticos internados, como intervenção oxigenoterapia hiperbárica, mais os métodos convencionais de tratamento, antibiótico, debridamentos, etc. Tá certo? O grupo comparador é a terapia convencional, e os desfechos, como eu já falei, tempo de internação, taxas de amputação e morte, além dos desfechos secundários. Esse daqui é o nosso flowchart, né, o nosso fluxograma. O paciente chega no pronto-socorro com um pé diabético. Ele provavelmente, normalmente é assim que acontece, ele é avaliado por um cirurgião vascular e define, em cima do Wagner, se ele vai internar ou não. Uma vez que ele seja internado, ele entra no estudo, ele já é selecionado. Aí nós vamos olhar para os critérios de inclusão ou os critérios de inclusão. Paciente que não é incluído no estudo, aquele que obviamente não assina o termo de consentimento e não quer participar do estudo. Também não podemos incluir pacientes isquêmicos. Terapia hiperbárica não funciona bem em paciente isquêmico. Esse é um risco, digamos assim, é um parâmetro de viés importante. Nós excluímos pacientes isquêmicos. Então, quando tiver o índice tornozelo-braquial abaixo de meio, ele é excluído, a menos que ele tenha a chance de ser revascularizado. Se esse paciente for revascularizado, ele pode ser incluído no estudo. E também aqueles pacientes que já têm um critério para amputação maior, ele também já não entra no estudo. Critérios de inclusão, aqueles pacientes internados com os Wagners de 3, 4 ou pacientes sépticos, às vezes o Wagner é um pouquinho mais baixo, pode ser um Wagner 2, mas o paciente séptico, ele também entra no estudo. Tem que assinar o termo e o índice tornozelo-braquial tem que ser de isquemia moderada ou leve, acima de meio. Nesse momento ele é selecionado para o estudo, então ele vai para... A gente viu no nosso levantamento lá na universidade que 100% dos pacientes que eram admitidos no hospital, eles faziam um procedimento menor, seja um debridamento, uma drenagem, uma pequena amputação. Neste momento, normalmente nós avaliamos se esse pé realmente é viável ou não. Uma vez que esse pé seja classificado como viável, esse paciente é randomizado e a gente começa o estudo propriamente dito. Tá? Vai haver uma central de randomização, responsável por essa randomização, 24/7, acompanhado. Os pacientes precisam ser acompanhados diariamente pela equipe de cirurgia vascular, que vai avaliar os curativos, vai ver o antibiótico que está sendo dado. Geralmente a gente usa os critérios da CCIH, né, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Local, e o estudo dá total liberdade para você fazer do jeito que você costuma fazer no seu serviço mesmo. Tá certo? E nós criamos alguns critérios de alta, isso é importante para padronizar. Tá? Quais são eles? O paciente precisa ter uma melhora clínica da lesão. Pelo menos uma área de cicatrização de granulação de 50%, não pode ter, ou pelo menos não pode ter exposição óssea ou tendínea na alta. Então precisa estar totalmente recoberto, não precisa estar cicatrizado, mas ele precisa estar, a ferida precisa estar granulada. Outro critério, ele precisa estar com leucograma estável, abaixo de 12.000, e afebril por pelo menos 2 dias. São critérios de controle da infecção. E precisa ter um PCR inferior a 10, a gente sabe que o PCR inferior a 10, você tem uma melhora importante aí do padrão inflamatório. Uma vez que o paciente tem alta, isso deve ser comunicado ao coordenador do estudo, a gente vai dar os meios, o endereço para fazer isso daí, e a gente vai avaliar os critérios primários, secundários, vai planilhar tudo isso daí, e em cima disso a gente vai ter os dados para dar um desfecho. Quem pode participar desse estudo? Então esse convite é para quem? Para quem, geralmente, o ideal é que para quem tenha serviço de hiperbárica dentro de hospital que receba pacientes com pé diabético.
Alternativamente, a gente pensou que é possível nós utilizarmos pessoas que têm o serviço de hiperbárica fora de hospitais, mas que recebam esses pacientes internados para tratamento. Mas aí a gente tem algumas condições. A gente precisa ter acesso ao prontuário do doente, a gente precisa saber que antibiótico ele usou, que o curativo ele usou, quais foram os procedimentos, os debridamentos necessários, a quantidade deles. Enfim, a gente precisa ter acesso às informações do doente, as culturas, que antibiótico ele está usando, e, se possível, a gente precisa ter acesso aos custos hospitalares. Isso também é uma parte importante da pesquisa. Para isso, quem se enquadrar nisso, quem julgar que dá para entrar, está aqui o nosso contato, esse é o número do WhatsApp da nossa coordenação. É só entrar em contato, a gente vai avaliar, vai colocar o seu centro na Plataforma Brasil e aí, se Deus quiser, seja bem-vindo ao estudo. Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu espero contar, como eu falei na nossa cerimônia de inauguração, de fundação, espero contar com a ajuda de todos. Esse estudo só sai nesse tempo se todo mundo ajudar. Muito obrigado.